chamado pelo seu nome, ter a tua chama em mim. Senhor, como é bom te adorar, a minha voz nunca vai se calar, porque vou sempre te louvar. Tudo bem? Mais uma vez, eu, pastor Ananias Bezerra, estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus para os nossos internautas, para os membros integrantes da nossa igreja, que é a Igreja Unifé. E estamos aqui hoje para expor alguns argumentos bíblicos, que diz respeito a de Jesus Cristo, Porque Jesus, ele nos incumbiu de evangelizar as pessoas, aquelas pessoas que precisam e que dependem exclusivamente de Jesus. E, inclusive, eu vou estar lendo nesta manhã aqui uma palavra de Deus para os nossos telespectadores, para os nossos internautas que estão nos assistindo agora pelo nosso site, pela Unifé TV. Eu gostaria de ler aqui Mateus capítulo 28 e o versículo 18, o versículo 18, que trata exatamente do ide, dos filhos de Deus. É uma incumbência também dada pelo Senhor Jesus Cristo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje o tema é o ide de Jesus, que trata-se dessa missão, dessa incumbência dada pelo Senhor Jesus aqui na sua vida terrena, no seu ministério terreno aqui na terra. E eu gostaria de abordar dois aspectos nesta manhã aqui, diretamente da chácara. Nós estamos gravando aqui na chácara para o nosso programa. E eu gostaria, como eu já falei, abordar dois assuntos que diz respeito à evangelização. Nós temos observado que a evangelização ela não tem sido tão eficaz como ela já foi. A evangelização, o ide de Jesus Cristo, não está mais sendo o foco central. Não tem os evangélicos, as pessoas não têm dado mais ênfase à classe evangelística, da evangelização, os missionários. Então hoje está escasso, a evangelização, ela está escassa, as pessoas estão acomodadas, as pessoas realmente não têm mais aquela chama dentro de si, de buscar almas, resgatar vidas que estão perecendo aí nesse mundo, que estão aí perecendo no mundo do pecado, no mundo do alcoolismo, da prostituição, no mundo aí, tenebroso, nesse mundo sádico. E essas pessoas, elas estão aí vivendo a mercê, do diabo. E Deus conta com os filhos dele aqui na terra, aquelas pessoas que professaram a sua fé em Jesus Cristo. Deus conta com eles para trazer, para resgatar essas pessoas que estão aí perecendo no mundo. O primeiro fator que eu queria abordar nesse contexto de Mateus capítulo 28 e o versículo 18, a qual o Senhor Jesus Cristo, perante os seus discípulos, ele expressa uma incumbência, uma ordenança imperativa para que depois da sua ausência eles pudessem dar continuidade do seu ministério
é a evangelização. Então Jesus falou para os seus discípulos: ide, não é? E fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele teve sempre essa preocupação, meu amado, de incentivar as pessoas à evangelização. Jesus sempre teve esse método incentivador, né, motivador, e sempre dava ênfase quando, em algumas oportunidades, algumas ocasiões oportunas, Jesus, ele sempre dava ênfase, sempre visava esse aspecto da evangelização do ID. Porque Jesus, ele não tinha placa de igreja, Jesus, ele não tinha religião, Jesus, ele não tinha um objetivo de gerar uma crença, né, uma crença única, e especificamente aquela seita se considerar o único caminho, porque o único caminho é Jesus. Ele mesmo diz, né, que eu sou a verdade, né, e o caminho. Jesus Cristo, ele é o caminho que devemos seguir. Ele é a verdade, ele é o caminho, não é? Ele é a fonte que nós devemos seguir e obedecer. Obedecer os padrões bíblicos e as ordenanças divinas incumbidas pelo Senhor Jesus, que é exatamente resgatar aquelas pessoas que estão aí vivendo no mundo sem conhecimento de Deus, sem o conhecimento bíblico. Eles vivem ludibriado, enganado, lesado pelo diabo, né? Pelo mal, pelo nosso adversário. E Jesus, ele nos incumbiu, né? Ide por todo o mundo, fazer discípulos de toda a criatura, né? Mateus 28, o versículo 18 a partir. Então, fazer discípulo, que é o primeiro fator que eu estou abordando, fazer discípulo. Como que nós, membros integrantes que professamos a nossa fé em Jesus, da Igreja Unifé, como que nós fazemos discípulos para Jesus? Como que nós ganhar a alma para Deus, né? Como Jesus falou para Pedro: Pedro, você não será mais pescador de peixe, mas pescador de almas. Você é um pescador de almas ou não? Ou simplesmente você professou a fé em Jesus na sua igreja e a partir desse momento você acomodou, só vai na igreja nos domingos, não evangeliza, não busca ninguém para Jesus, e aí, como é que está a sua vida, né? Jesus, ele não quer isso. Jesus quer que nós evangelize, e da mesma forma que nós fomos evangelizados, ele quer que nós evangelize também outras pessoas para que o reino dele cresça aqui na terra. E é isso como eu tenho como objetivo, não é? E incentivo os integrantes, os nossos unificadores, os nossos membros da Igreja Unifé a fazer isto. Inclusive lá, todas as pessoas que professam a fé em Jesus, o casal, eles têm como dever, né, como uma missão, trazer outros casais à presença do Senhor Jesus através do Evangelho, para cumprir o que o Senhor está nos delegando aqui no livro de Mateus. Fazer, por exemplo, professou a fé em Jesus, você passa por um discipulado. Esse discipulado exige que você aprenda a palavra de Deus, aprenda a abordar a pessoa, aprenda a dialogar com a pessoa e fazer com que a pessoa entenda o que você está passando para ela. Porque eu tenho observado que muitas pessoas saem nas ruas, né, e entregando panfleto. Entrega o panfleto, a pessoa pega aquele panfleto e amassa ele e rasga e joga no lixo, e para ele não teve nenhum significado. Então esse evangelismo de panfletar, de sair nas ruas panfletando, ele não tem nenhum significado. Ele não muda a vida da pessoa. Então a
o melhor método de você evangelizar, o melhor método de você conquistar uma pessoa para Jesus, não é através do panfleto, é através, né, da sua presença, através daquela conversa, daquele sermão cara a cara, né, que nem Jesus fazia. Jesus não saía panfletando, Jesus não tinha um canal de TV, Jesus não estava na internet, né? Jesus não estava na Band, Jesus não estava na Rede TV, né? Como hoje a gente tem visto grandes homens, que se diz grandes homens, aí pagando milhões e milhões para ter um acesso às vidas das pessoas pelo um canal de televisão, levando o evangelho nas casas através da mídia, né? Então, Jesus, ele não tinha isto. Jesus, ele ia divulgando o evangelho, pregando o evangelho, levando a palavra face a face, cara a cara. A Bíblia diz que ele saía nas portas, saía nas casas, ele saía nas ruas com os seus discípulos e a multidão cercava ansiosa, querendo ouvir, querendo ser beneficiado com os argumentos coerentes de Jesus Cristo, com os ensinamentos convincentes que traziam uma perspectiva realmente espiritualizante, né? Gerava ali naquele cada palavra que saía da boca de Jesus, ele quebrantava o coração daquele indivíduo, e aquele indivíduo ele se derretia como uma manteiga se derrete no fogo, se derretia, e ali ele recebia a sua bênção, ali ele se sentia verdadeiramente um dependente de Deus. E hoje a gente não vê mais isso nas igrejas, nas classes que prega Cristo Jesus como único Salvador. Então, o melhor método de você realmente conquistar alguém para Jesus, a melhor forma de você levar alguém para a igreja é indo na casa dela, é indo nas residências, é indo nas ruas, nas praças, é aonde for. Você vai, cara a cara, rosto a rosto, face a face, corpo a corpo, e leva a palavra de Deus e ensina a eles como que deve ser seguido os ensinamentos, como que deve ser obedecido os ensinamentos do Senhor Jesus e colocado em prática para que a gente possa realmente, de fato, alcançar a salvação. Então, esse é o primeiro fator que eu quero aqui passar para vocês, né? Que o método mais eficaz de fazer discípulo. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo e fazer discípulos das nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, fazer discípulo. Então, se eu professar minha fé em Jesus, o meu dever é fazer outro discípulo para Jesus. Como André. André, ele foi para Jesus, quando Jesus andava pregando o Evangelho, ensinando as pessoas o Evangelho, ele encontrou André que estava à beira daquele mar, né, e pescando ali. E aí acontece que Jesus avistou ali pescando, Jesus pregou para André e André recebeu aquela palavra, professou a sua fé, acreditou em Jesus, e a partir desse momento André se tornou um grande discípulo de Jesus. Depois que André foi discipulado pelo Senhor Jesus Cristo, aí André foi e pregou para Pedro. E após ele ter pregado para Pedro, né, Pedro veio à presença do Senhor Jesus e professou também a sua fé no Senhor Jesus. Então, amados, é isso que o Evangelho ele faz quando nós nos disponibilizamos a fazer sua vontade. Então, André veio, depois veio Pedro. E a expressão de Jesus, quando Jesus disse que Pedro não seria mais um pescador de homem, mas não seria um pescador de peixe, mas sim de homem,
Jesus já conhecia a Pedro, né? Por isso que quando Jesus foi para o mar, para pregar, aquela multidão ali sufocando ao redor dele, pressionando, querendo um milagre, querendo alguma coisa de Jesus. Então Jesus ele foi para o barco, e aquele barco era exatamente de Pedro. Ele subiu naquele barco, ausentou um pouco da terra, que é para a multidão não chegar. Ele foi um pouco para a água, porque sabia que a multidão não ia até aquele barco por causa da água. Então Jesus ausentou-se um pouco ali, e ele utilizou exatamente o barco de Pedro, né? O barco de Pedro. Por quê? Porque ele já sabia quem era Pedro, ele já tinha conhecimento de Pedro, por causa de André. Então é isso que faz com que o reino de Deus cresça, a igreja Unifé cresça, essa nossa crença cresça. É um fazendo discípulo do outro. Então, se eu professei, o meu dever é ir em casa e levar a palavra a essas pessoas e fazer delas um discípulo de Jesus Cristo. Jesus disse, ide doações, né, e fazer discípulo. Então nós temos que ir fazer discípulo, né? Não discípulo para nós, não. É meu discípulo, ele tem que se submeter à minha vontade, não. Ele é discípulo de Jesus Cristo. Eu faço o discípulo para Jesus. Eu levo essas almas até Jesus, mas o meu dever é ensinar eles, como o Senhor Jesus aqui fala, ensinar a palavra. Ensinando eles a palavra, eles estarão obedecendo o Evangelho, obedecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é? Como o Senhor também disse lá no Marcos, né? Marcos 16, versículo 15. Né? Marcos também teve essa preocupação de escrever a respeito da evangelização, a respeito do resgate de almas. Ele disse, ide por todo mundo. Né? Jesus estava ali no monte, perante os discípulos. Aí Jesus olhou para o seu discípulo e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Crê e for batizado, será salvo. Crê e não crê, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ou uma coisa venenosa, dano algum. Porque estamos sendo protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. E é isso que faz diferença. Então veja bem, Marcos está dizendo, olha, escrevendo as palavras de Jesus, ide por todo o mundo. Não pode haver discriminação, preconceito, não. Porque o Evangelho, ele não é preconceituoso, não é discriminador. O Evangelho, ele é liberto, ele é livre para alcançar todas aquelas pessoas que vêm à presença do Senhor. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser branco, pode ser preto, pode ser de qualquer etnia, possuindo uma alma dentro de si, um espírito, ele precisa e tem que ser alcançado pelo Evangelho, né? Porque a palavra diz, né? Ide por todas as nações. Não falou ide a uma nação específica. Não, é ide por todas as nações e fazer discípulos. Então Jesus não fala, vai somente a uma nação. Nações está no plural, é de as nações, né? Então não é ide a uma nação específica como o povo judeu. Como o povo judeu acredita ser a única nação privilegiada e a única que obterá salvação. Né? Como também os muçulmanos acreditam ser os únicos a terem a oportunidade, esse privilégio dada por Alá para alcançar a salvação a todos aqueles que integram e se submete ao islamismo. Pelo contrário, nem todos aqueles que se submetem ao judaísmo, ou islamismo, ou outras religiões, ele pode se considerar uma pessoa melhor, ou uma pessoa mais privilegiada, ou uma pessoa superior a outros.
Não, pelo contrário, isso está errado, erradíssimo, né? Eu não me considero mais do que um muçulmano, eu não me considero mais do que um judeu, eu não considero mais do que um mórmon, eu não me considero mais do que um testemunho de Jeová, eu não me considero mais do que um católico, não. Diante de Deus, nós estamos no mesmo patamar. Diante de Deus, nós estamos na mesma posição. Não existe superioridade, nem superior, nem médio e nem inferior. Né? Nós estamos no mesmo patamar, mesma posição. Todos nós dependemos e precisamos de Deus. Precisamos do Senhor Jesus Cristo. E precisamos e temos a obrigação de fazer discípulo para o Senhor Jesus, de levar a palavra a toda a criatura. Se você não fizer isso, você é um desobediente. Se você não cumprir o que Jesus está falando aqui, em Mateus 28, versículo 18 adiante, que o Senhor nos manda pregar o Evangelho, e Mateus e Marcos 16, o versículo 15, e outros textos bíblicos que não dá para mim expor todos aqui, nesse momento, que nos ensina, que nos instrui, que nos move, que nos incentiva e que nos delega o ide de Jesus, que nos manda, vai. Jesus diz, vai e ensina o Evangelho, né? Porque é isso que Jesus fazia. Jesus saía, Jesus não tinha ali um local específico para ele, não, vou ficar aqui nesse local, aqui é consagrado, e aqui é onde eu vou pregar, e quem quiser me ouvir vai ter que vir para cá, porque senão não vou sair daqui, se quiser bem, se não quiser não. Jesus, ele estava em Samaria, depois ele ia para a Galileia, depois ele ia para Cafarnaum, depois ia para a Judéia, depois ia para Jerusalém, e assim, né, ele ia levando a palavra de Deus. Ele saía com os seus discípulos, levando os ensinamentos que todos deveriam aprender e colocar em prática. Então, é isso que Jesus quer, que a gente saia. Não é porque hoje as pessoas têm falado, não, essa aqui é a igreja, tem que vir para cá, porque aqui que é onde você tem que adorar a Deus, aqui é a placa da igreja, aqui tal, aqui é onde você vai ser abençoado, aqui um milagre, aqui as coisas vão acontecer e tal, e tal. Não, Jesus ele não tinha isso, Jesus ele é aberto. Ele... Hoje eu vou estar, suponhamos, em São Paulo. As pessoas iam lá ouvir ele. Hoje eu vou estar no Rio de Janeiro. As pessoas iam lá e ouvir. Hoje eu vou estar em Brasília, eu vou estar em Curitiba. E assim Jesus ele saía pregando o Evangelho. Paulo também, um grande evangelista, um grande missionário. A palavra diz que Paulo ele saía casa, praça e casa, praça, rua. Né? São os três, casa, praça e rua.